E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Multiverso. Esse é um programa sobre tecnologia, cultura, esporte e muito mais, produzido pelos acadêmicos de jornalismo do Centro FAG. No Multiverso de hoje, você vai acompanhar reportagens especiais e conhecer o mundo da motovelocidade. Nessa edição, vamos receber um convidado muito especial, que é totalmente envolvido com essa área do esporte. Quem conta mais detalhes é o repórter Henrique Padilha. Conta pra gente, Henrique. Oi, pessoal. Hoje no estúdio teremos a presença do piloto Kevin Fontainha, que corre no Campeonato Mundial de Superbike Super Sport 300. Sigo com você, Raíssa. Já estou ansiosa para conhecer o nosso convidado e também um pouquinho mais sobre esse mundo da velocidade. Eu também, Raíssa. Além disso, hoje no quadro Replay, você vai ver tudo o que aconteceu na abertura do Campeonato Feminino Paranense de Futsal. Já no quadro Tá na Mesa, fomos conhecer a Margherita Pizzaria e explorar sabores da receita italiana. Além disso, no Insight, você confere uma reportagem sobre o Vogue Day, evento que reuniu personalidades no Catuaí Shopping Cascavel. Já no Flash Cultural, o destaque é o Centro Gilberto Maier, o espaço que carrega a história de Cascavel. Olha, Raíssa, eu não sei você, mas eu estou animado para essa edição. Eu também. O Multiverso começa agora. Para começar o programa, vamos mostrar a abertura do Campeonato Paranense de Futsal Feminino. A repórter Giovana Caracioli foi até lá e conta tudo pra gente no quadro Replay, que começa agora. A estreia da temporada foi no domingo 6 de abril e não poderia ter sido melhor para o atual campeão feminino da Série Ouro. Vitória do Stein Cascavel sobre o Colombo, 3-1. Alegria para a torcida cascavelense. E a partida já começou assustando o Stein. Logo nos 5 primeiros minutos de jogo, gol certeiro da goleira Nai. Arriscou tudo no ataque e foi golaço. 1-0 para o Colombo. Mas o time cascavelense não deixou barato. A Mandinha empatou ainda no primeiro tempo, o que trouxe confiança para toda a equipe. E no segundo tempo, o Stein voltou com tudo. Jaque Nunes foi quem fez o gol da virada, 2-1. E foi num rápido contra-ataque que a Luana marcou o terceiro e fechou a conta, 3-1. Com o placar definido, o Stein começa a temporada levando a vitória. Um ótimo resultado em casa diante da sua torcida. Bom, as expectativas são as melhores possíveis, né? Sabemos o que todos esperam da gente sempre, né? Acho que acostumamos mal a torcida e todos que nos seguem, né? Foram muitas conquistas dos anos que passaram, mas fruto de muito trabalho das meninas, de todos que fazem parte do Stein. Então, a expectativa é sempre essa, de competir muito forte, porque nos dedicamos muito no dia a dia, então a gente sabe que trabalhando da forma que trabalha, a gente, né, não tem certeza, mas a gente está perto de alcançar o sucesso. Toda estreia, né, por mais que o nosso time seja bem maduro, né, sempre tem um nível de ansiedade, bastante tempo sem jogar, falta um pouco de ritmo de jogo, as novatas que estão chegando, ainda se ambientar com o todo aqui do Stein. Eu acho que o primeiro tempo foi abaixo do que a gente está acostumado, não porque
tomamos um gol, mas a gente vinha treinando muito bem. Eu acho que no primeiro tempo a gente não conseguiu transferir para o jogo aquilo que tinha sido treinado. Acho que o segundo tempo, sim, foi bem perto daquilo que o torcedor está acostumado a ver. A equipe fez os gols, criou muitas chances, acho que dominou totalmente a segunda etapa. Não conseguiu, né? Acho que faltou um pouco de... Não sei se capricho, o último detalhe ali para ampliar o placar. Às vezes uma quis dar um passe quando era para finalizar, às vezes tinha uma sozinha. Acho que não tomamos as melhores decisões, mas no geral gostei bastante da equipe no segundo tempo. O repórter Murilo Nascimento foi se aventurar no mundo e trouxe uma receita de pizza direto da fonte. Isso mesmo, Raíssa. Você vai conferir a Pizzaria Margherita com uma receita direto da Itália. O quadro Tá na Mesa e está no ar. No Tá na Mesa, vamos mergulhar no verdadeiro sabor da pizza italiana. E é por isso que a gente do Multiverso veio visitar a Margherita Pizzaria. Aqui, as pizzas são feitas por quem já esteve na Itália. O Rogério, proprietário da pizzaria, irá contar um pouco para a gente da sua trajetória e também da sua história. A pizzaria, que conta com um espaço aconchegante, um som ambiente, uma estrutura moderna e com um cardápio com muitas opções de sabores. Estamos aqui agora com o Rogério, proprietário da Margherita Pizzaria. Rogério, muito obrigado por receber o pessoal do Multiverso aqui na pizzaria. E conte pra gente como foi a sua iniciativa, o seu trajeto aqui em Tupãssi. Então, Murilo, obrigado pela oportunidade, estou muito feliz. Essa ideia surgiu numa dificuldade que eu tive aqui em Tupãssi, né? Na época. E daí surgiu a ideia de a gente montar uma pizzaria, porque eu tive uma experiência de trabalhar com ramo de alimentação, né? Algum tempo atrás fora do Brasil. Acabei me apaixonando pela profissão e onde tive a ideia de montar alguma coisa mais ou menos do segmento aqui em Tupãssi, que era uma pizzaria. Na época não tinha uma pizzaria para atender a população. E onde foi que facilitou um pouco mais a abertura da pizzaria. E aos poucos a gente deu início no que a gente estava pensando. Abrimos a pizzaria há 8 anos atrás no endereço da Avenida Castelo Branco, aqui logo abaixo. Abrimos só o delivery, não tinha espaço para atender o público. E o sucesso foi tão grande que as pessoas traziam cadeira. Teve uma época que começaram a trazer cadeira, mesa para sentar na frente da pizzaria, que a gente não tinha no começo, para comer ali, tomar uma cerveja, um refrigerante e ficar num ambiente diferente. E o pessoal começou, os clientes, a gostar tanto da pizza, que é uma coisa que eu faço de coração, gosto daquilo que eu faço até hoje. E o pessoal começou a cobrar eu, Rogério, a gente quer, faz um lugar para a gente vir sentar, para a gente vir comer com a família e tal. É onde foi que a gente teve a ideia de expandir um pouco a pizzaria, né? E a gente daí trouxe a pizzaria para esse local aqui, onde a gente tem agora um espaço agradável, aconchegante, tem um lugarzinho para as crianças brincar. E umas mesas bem confortáveis para toda a família ser acolhida aqui da melhor maneira possível. Qual que é a parte do seu serviço, do seu trabalho aqui que você se sente mais realizado, que você mais gosta? Murilo, é uma resposta que eu queria te dar fazendo ela ao vivo para você. Ao vivo? Daqui a Pode pouquinho, ser? então? Combinado? Fechou, Essa combinado. resposta vocês vão adorar. Enquanto isso, bora pôr a mão na massa? Vamos embora. Com nós, mão na massa, galera. Fechou. Vamos lá.
colocar a mão na massa. Estamos aqui com o Rogério. Exatamente. Para fazer a pizza tradicional da casa, que é a pizza marguerita, né, Rogério? Exatamente, Murilo, é isso daí. Vamos embora. Bora lá, explica Mão na pra massa. gente também qual que é o horário aí de atendimento, como que faz aí o preparo da pizza marguerita. O horário de atendimento que a gente abre a pizzaria, ele varia um pouco conforme os dias, sabe? Geralmente é 6 horas da tarde que a gente dá o início ao nosso operacional. Beleza. Como que é o começo aí da massa? A massa é vocês que fazem, não é comprado, né? Não, a massa ela é preparada diariamente, sou eu que preparo a massa. Todos os dias é massa fresca, nada de massa velha, massa reusada, não. É massa fresca todos os dias. Fresca todos os dias. Então bora lá, vamos lá. Vamos embora, vem com mais, chega mais. Rogério, fala pra gente, qual que são os ingredientes que tem aí na pizza marguerita, que é a tradicional da casa? Murilo, essa pizza nossa ela é tradicional, não tem muito segredo, só tem um segredinho que é o toque final, que é o nosso, e esse a gente não pode revelar. Mas a base é a massa, molho, a mussarela, o tomate e depois o toque final, que esse é o nosso segredo, que é a especialidade da Marguerita Pizzaria. Murilo, voltando naquela sua pergunta, essa é a melhor hora que eu gosto do meu trabalho. Valeu, um abraço. Agora você vai passear pelo Centro Cultural Gilberto Mayer e mergulhar na história de Cascavel. Começa agora o Flash Cultural. Hoje o Multiverso está aqui no Centro Cultural Gilberto Mayer, que guarda um pedacinho da história de Cascavel. Muitas peças incríveis que vale a pena você conferir. Vamos lá? Memória e tradição. Isso é o que te aguarda no Centro Cultural Gilberto Mayer, em Cascavel. São mais de 1.500 peças expostas e 120 mil documentos, divididos entre os museus Celso Formiguieri Esperança e da Imagem e do Som. Uma visita que resgata a história de Cascavel e emociona. Primeira vez que eu tô vindo ao Centro Cultural, que tô achando maravilhoso, tô achando a preservação das fotos, coisas que às vezes que eu tenho lembranças na minha infância que eu não lembrava mais. E vindo aqui, eu tipo assim, vi coisas, vi lugares da cidade que lembram a minha juventude. Para mim foi emocionante ver essas maravilhas aqui. O Museu Histórico Celso Formiguieri Esperança surgiu em setembro de 1976. O espaço retrata a história da cidade desde os ciclos econômicos ligados à erva mate e à madeira, até a evolução dos dias atuais. O Museu da Imagem e do Som nasceu em 1978 e mostra a trajetória dos elementos visuais e sonoros desde a década de 1920. Para Silvia Prado, responsável pelo espaço, os dois museus são fundamentais para a preservação da história cascavelense e para que as futuras gerações conheçam o passado. Acredito que os dois museus ligados à história do município, eles são fundamentais para a preservação da nossa história. Quem não conheceu, conhece a história um pouquinho aqui no museu.
e também isso é preservado para as futuras gerações. Então nós recebemos uma média de 12 mil pessoas durante o ano, além de escolas, acadêmicos, pesquisadores que vêm até o espaço do Museu da Imagem do Som para pesquisar documentos, fotografias em todas as temáticas possíveis: música, dança, teatro, a colonização. Então todos os assuntos são encontrados aqui no museu. Então é muito importante para a cidade conhecer a história para saber para onde vamos caminhar. Os museus Celso Formigueri Esperança e da Imagem e do Som, através das exposições e atividades com a comunidade, ofertam uma oportunidade única de aprender sobre a história local e regional. São lugares onde o passado e o presente, a política e a cultura, a arte e a vida se encontram. Se for grupos, pode estar fazendo agendamento no 3902-1442 ou pode mandar um e-mail também no Museu Histórico Cascavel@gmail.com e fazer esse pedido para agendamento de turmas, grupos, para nós poder se organizar e fazer essa visita mediada, que eu vou com você e vou contando a história da cidade passo a passo. As pessoas que fazem um tour, vêm para Cascavel, são turistas, ela pode chegar aqui no Centro Cultural no horário das 8 ao meio-dia, da 1 até as 17 horas, de segunda a sexta. Não precisa fazer agendamento, ela vem, faz a visita, não paga nada, é só fazer a visita. E aos domingos, que eu sempre convido para as pessoas que trabalham, não têm um tempo durante a semana, no período da feira do teatro, das 8 da manhã às 12h30, fazer essa visita no museu que está aberto para visitação. Seguindo com o quadro Insight, a repórter Soiane Caetano esteve no Vogue Day. O evento ocorreu no Catuaí Shopping Cascavel e você confere a reportagem agora no Insight. Hoje aqui no Shopping Catuaí estamos no evento chamado Vogue Day, que tem vários nomes muito importantes de grandes mulheres muito inspiradoras. Com 50 anos de história, a Vogue Brasil é uma das principais referências da moda no país, com uma equipe de profissionais experientes e uma visão inovadora. A revista é conhecida por suas fotos, entrevistas exclusivas e análises profundas da indústria da moda. O Vogue Day trouxe uma programação vibrante com talks sobre beleza, estilo de vida e moda. O evento proporcionou uma oportunidade única para os amantes de moda se conectarem e se inspirarem. Os participantes puderam desfrutar de uma série de palestras com especialistas da indústria que compartilharam insights sobre as últimas tendências e dicas de estilo. O Vogue Day em Cascavel não apenas celebrou a moda, mas também promoveu um senso de comunidade entre os participantes, reforçando a importância da cultura fashion na região. E agora vamos ficar com algumas filmagens e entrevistas a seguir. Queria te perguntar qual que foi o impacto grande que o esporte também teve na sua vida e como que isso melhorou assim para se tornar a mulher que você é hoje. O esporte ele ressignificou a minha vida, ele trouxe um novo sentido para a minha vida. Primeiro, questão de saúde, outra, qualidade de vida. O meu ciclo de amizades se aumentou consideravelmente e eu tenho várias tribos, a tribo do triatlo, a tribo da corrida, da natação, do montanhismo e são pessoas da mesma vibe, né? E esportistas são assim pássaros da mesma plumagem, da mesma energia. E hoje foi bem importante eu trazer aqui porque eu comecei tarde. Então o tema era ressignificar aos 50 a mais. Então o meu primeiro esporte foi aos 51 anos, o paraquedismo. Depois fui para a corrida, montanhas e por último o triatlon. Bom, é muito gratificante, é muito também chocante
também pela questão que, pela sua idade e também por você ser uma pessoa muito corajosa. Porque normalmente muitas pessoas, tipo assim, não têm essa coragem de dar o tapa-cara mesmo em começar esporte, porque pensam muito naquela coisa também de, mas estou um pouco mais de idade, não vou conseguir praticar esse esporte. Foi o sentimento por você ter sido convidada pela Vogue, para você ter vindo aqui e fazer um bate-papo aqui com a galera. Olha, foi uma honra vir aqui, ver tanta gente interessada em conhecer sobre esporte, saúde, beleza e qualidade de vida, né? Então, são esses temas que fazem muita diferença para o nosso dia. Claro. Mas é muito bacana que você veio dar o cara a tapa mesmo e tá aqui. Você sabe que uma das vantagens também de estar no esporte tarde é que nós viramos café com leite, sabe? Então, as pessoas nos tratam bem e tudo isso daí é muito gratificante. E você ter a percepção que é capaz, que antes você vivia numa letargia e dali a pouco você está correndo com um monte de gente, né, recebendo uma medalha, uma banana, isso daí é uma coisa assim que não tem preço. Para lembrar vocês desse momento de autocuidado de vocês, que vocês merecem, não se deixarem por últimos, porque eu sei que a gente acaba muitas vezes fazendo isso, né? A gente vai deixando, deixa todo mundo na frente, os filhos, marido, trabalho, tudo mais, assim, a gente vai colocando tudo na frente de nós, assim. Muitas vezes a gente precisa disso, a gente precisa sentir feminina, a gente precisa sentir cuidado, a gente precisa sentir bem. Então, que seja a lembrança para vocês hoje também, de ter esse momento de lazer, porque faz diferença no seu dia. O dia do trabalho, na verdade, é tentar achar uma tendência no meio dos desfiles. Então, eu vou printando, eu vou falando, gente, é isso, eu aviso eles, gente, olha, essa tendência. Só que é diferente de você saber que algo vai ser tendência, de você ver que é uma tendência, e você automaticamente colocar no seu armário para você ficar igual às outras pessoas. Chegou a hora do Multitalk. O repórter Henrique Padilha está na plateia e apresenta o nosso convidado de hoje. Oi, Raíssa. Estamos recebendo aqui no Multiverso o piloto Kevin Fontainha, que corre de Super Sport 300 no Campeonato Mundial de Superbike. A Ana já está no estúdio com o Kevin. É com vocês. Obrigado, Kevin. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui hoje. Primeiro, conta pra gente como surgiu essa paixão pela motovelocidade, qual foi a trajetória até onde você está hoje. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E bom, comecei com 8 anos de idade, mais ou menos, de uma forma muito diferente. Eu estava no Salão das Duas Rodas com meu pai e nisso ele tinha uma prova para fazer e ganhava uma moto. Então, com o Leandro Melo, aliás, então eles estavam organizando isso. E eu criança falei pro meu pai, vai lá que você vai ganhar a moto, e ele não acreditou, né? Quem vai fazer uma prova e vai ganhar uma moto? E nisso um rapaz amigo nosso que é muito da igreja, ele falou, quando criança fala é que vai dar certo. E nisso ele conseguiu ganhar a prova e o Leandro Melo me chamou para fazer uma seletiva, que eu já andava de minimoto ali mais ou menos com uns 4 anos de idade. E eles viram as fotos e comentaram com o meu pai, vamos chamar ele para fazer uma seletiva. Só que meu pai nem imaginava que eu ia andar de moto com marcha. E nisso eu aprendi a andar de moto naquele dia. Então eu comecei de uma forma bem diferente dos outros pilotos. E graças ao meu pai, que me levou ao Salão das Duas Rodas, eu comecei nessa grande jornada aí. Então sempre teve um apoio da família por trás? Meu pai sempre gostou muito de moto, usou, como acho que a maioria dos brasileiros usam a moto, que é para ir para o trabalho no dia a dia. Meu avô sempre gostou também, mas participar de corridas e da moto velocidade eu fui o primeiro mesmo da família. E você sempre posta muito da sua rotina nas redes sociais, como piloto, para manter o condicionamento físico. Como isso impacta no seu dia a dia e também justamente durante as provas? Bom, é muito difícil isso. No começo até meus pais ficaram um pouco com medo de eu perder minha infância, porque a gente se abdica de muitas coisas. Muitos aniversários meus eu passei dentro de um avião indo para a Europa. Perdi aniversário dos meus pais também. Então a gente tem que se abdicar de muita coisa, tem que parar de comer um pouco
uma pizza, deixar de tomar um refri, mas sou muito grato por isso. Eu acho que eu cresci tanto como pessoa quanto esportista sobre essa questão. E lógico, tem que estar o mais leve possível, todo dia estar treinando na academia, seguindo uma dieta bem rígida para chegar onde eu tanto quero chegar. E como foi, você falou que sempre passou muito tempo viajando para lá e para cá, como foi essa trajetória até o Mundial? Bom, foi uma trajetória bem longa. A gente começou com a Yamaha Brasil em 2020, mais ou menos. Comecei com 14, 13 anos ali na categoria. E de 2020 até 2021 eu tive um ano bem regular ali no campeonato. 2021 já cheguei ganhando corrida e fui vice-campeão brasileiro e campeão paraense também com a Monster. Então foi um ano bem positivo, 2020 e 2021 também. A gente conseguiu garantir a premiação para 2022 para correr no campeonato europeu. E 2022 já cheguei na Europa e fui vice-campeão europeu também, garantindo mais um ano. E nisso comecei a me destacar, a gente conseguiu um wildcard no Mundial de 300, que é onde eu corro atualmente. E fui o melhor brasileiro a ter uma estreia no Campeonato Mundial. Então isso me fez chegar onde eu tô hoje, conquistar uns pontos no Mundial e conquistar essa tão sonhada vaga no Campeonato Mundial junto com a Yamaha Brasil. Querendo ou não, como você falou, você representa o Brasil lá fora e inspira muitos meninos mais novos. Esse fim de semana, agora com a abertura do campeonato da Moto 1000, tá aí para ajudar, auxiliar o pessoal da R15. Como está sendo isso e poder passar esse conhecimento para eles? Bom, é bem diferente. Para mim é pouco reviver o que eu passei. Eu não tive esse apoio de ter um piloto do Mundial do meu lado. E graças a Yamaha e a Missão 78, os pilotos de hoje em dia têm isso, tem eu, tem a Turquim. Então, qualquer piloto que quiser uma dica, é só ir lá e falar com a gente. Muitos têm vergonha de falar conosco, mas a gente está lá aberto para tudo. E é bem legal isso. Eu acho que eu não vou estar fazendo todas as corridas com eles, eu vou estar ingressando nas 600. Então, estou aproveitando o máximo possível para passar um pouco de conhecimento meu, tanto técnico quanto parte de física, alimentação. Muitos pilotos já vieram falar comigo. Então, para mim é muito legal ver isso. A nova geração tá aí. Então, enquanto eu tô em outra categoria, eles vão estar meio que preenchendo o meu lugar. Então, eu fico muito feliz de estar participando juntamente com a Yamaha desse projeto. Então, vamos lá para a plateia para ver se tem alguma pergunta por lá. Temos sim, Ana. Estou aqui com o Murilo, que tem uma pergunta para fazer. Boa noite, Kevin, tudo bem? Fiquei curioso em saber qual que é a sua pista favorita. Bom, boa noite, obrigado pela pergunta. Curvelo, Minas Gerais, para mim é uma das pistas mais técnicas do Brasil. Gosto bastante da pista, é uma pista também que tenho muitas boas lembranças e para mim é Curvelo. E ainda falando sobre pista, tem alguma que é desafiadora para você, que você sente aqui tá difícil? Bom, acho que Cascavel é uma pista que é muito desafiadora, eu acho que é quase 100% de coragem, então para mim Cascavel é bem encorajadora, você tem que ter um pouco de segurança, mas você tem que estar sempre dando tudo de si, então acho que para mim essa é a pista mais desafiadora que existe. Ainda falando sobre Cascavel, teve a R3 Horas aqui em fevereiro, você esteve presente inclusive, e foi um fim de semana com várias condições, chuva, sol. Como foi se adaptar em uma corrida tão longa, de quase 3 horas e meia de duração e todas essas condições na pista? Bom, o resultado da nossa equipe não foi o melhor, mas me diverti bastante. Esse clima de chuva e seco eu gosto bastante. E é aí que você vê os pilotos, o nível dos pilotos. Então é quando tá na chuva você vê quem tem mais coragem, quem tem mais técnica. E eu gosto bastante. A R3 Horas foi bem desafiadora e fez parte também da minha preparação de pré-temporada para o Campeonato Mundial. E ainda no Campeonato Mundial, você corre com diversas pessoas que também estão tentando alcançar cada vez mais categorias. Como é para você esse desenvolvimento? Você sente que tem algum tipo de pressão a mais, justamente por ser América Latina ou algo do tipo? Bom, eu acho que é uma pressão mais minha em cima de mim mesmo do que de patrocinadores, de família.
da Yamaha. Então acho que essa é a questão que eu sempre peguei muito no meu pé mesmo, meus pais também, que a gente sempre se cobra muito. E eu não sou diferente, acho que a gente, sendo brasileiro e indo lá, mostrar pro mundo que aqui no Brasil a gente está muito bem de nível, a gente conquistando pódios no Mundial, estando no top 10 no Campeonato Mundial, é muito positivo. E, bom, acho que esse negócio de autocobrança é muito bom, mas também pode ser ruim. Então, fico bem feliz de estar me cobrando, vendo que os resultados estão chegando e podendo conquistar até um título mundial aqui para o Brasil. E também teve corrida no último fim de semana lá em Portugal. Fez uma boa corrida de recuperação, inclusive. Como foi isso? Como foi o fim de semana para você? E agora mais uma temporada, quais são as expectativas? Bom, as expectativas são as melhores. Portimão foi um final de semana muito bom, até a gente teve bons resultados, estava ali com o pelotão da frente. E fiz uma corrida de recuperação. A segunda corrida me embolei ali um pouco com o italiano Vanucci, mas me senti bem. Acho que essa está sendo a melhor começo de temporada, assim, uma boa pré-temporada junto com a equipe também. Então, só desejo que realize muitos pódios esse ano e consiga trazer bons resultados para mim e para o Brasil. Vamos para mais uma pergunta da plateia. Isso mesmo, eu estou aqui com a Soiane agora. Boa noite, você tem alguma inspiração no motociclismo? Tenho sim. Para mim, eu acho que o Marx é um dos pilotos que eu mais me inspiro. Ele teve muitas fases difíceis na carreira dele, quando ele quebrou o húmero, ficou mais de um ano parado. Então, ver um piloto que ficou muito tempo parado voltar e estar na frente ganhando corrida, para mim é muito inspirador. E, logicamente, o Valentino Rossi também deixou um legado incrível aí na motovelocidade e me inspirou bastante nesses dois. Inclusive, tá voltando com tudo aí também. E você sente que você tem algum estilo de pilotagem que você vai adaptando durante o fim de semana, um pouco mais tranquilo, ou já vai mais com tudo, mais estratégico, como é? Bom, no Campeonato Mundial meio que você tem que ser sempre agressivo desde o começo. Se você não impor respeito com os outros pilotos, você vai ser aquele piloto que eles vão botar a moto, vai bater em você e eles vão falar, esse daqui já é tranquilo. Então, acho que desde o começo do final de semana, a gente tem que ser o mais agressivo possível. Lógico, não vai sair batendo em todo mundo, mas se eu tô numa boa volta de classificação e eu sei que dá para passar ali, lógico, vai ter um contato, eu vou ter que passar, porque vai ser minha volta de classificação, então eu acho que tem que ser isso, mas a corrida é muito estratégica, acho que quem assiste nossas corridas sabe. São 15 motos da primeira até a última volta. E a última volta é o tudo ou nada. Então, todo mundo é meio kamikaze na última volta. Então, acho que tem que ter estratégia para dar bem posicionado na última volta, para entrar muito bem na final de reta. Então, acho que tem que ser muito agressivo, mas também tem que ser um pouco estratégico. E justamente nessa questão de ser agressivo, como vocês vão lidando com, por exemplo, igual citamos da R3 horas, é uma corrida longa, muita mudança de clima. Como vocês vão planejando isso durante o fim de semana? Você vê que sua estratégia que você planejou já não vai mais dar certo? Como ir encontrando um caminho? Bom, já aconteceu de nós estarmos largando e começar a chover muito forte e a gente parar no box no meio da volta e trocar os pneus. Então, vai muito do que a gente consegue se comunicar com a equipe. Às vezes, quando tem essa previsão de chuva durante a corrida, a equipe já manda... Não é como Fórmula 1, que a gente tem rádio, então a gente se comunica pela placa. Então, se a equipe coloca box, vai depender muito da equipe. Se ela coloca box, volta 1. Então, falta uma volta para você entrar no box. Quando ele manda box, a gente já tem que entrar. Então, vai muito da comunicação com a equipe. Acho que essa questão da chuva é onde a gente mais tem a dificuldade. Que alguns pilotos entram, não entram, um tempo muito longo para trocar uma roda da nossa moto. Então, até você entrar no box, trocar a roda e sair de novo, dependendo do pit lane, é muito tempo. Então, às vezes, compensa você ficar com um pneu de seco na chuva e sobreviver sem cair, sem ter risco, do que parar e
ter mais segurança e rodar muito mais rápido que os outros. Então essa questão de estratégia é muito difícil quando a gente não tem uma comunicação de rádio ou de outro tipo de comunicação a não ser a placa. E justamente ainda nessa questão de dificuldade, tem alguma prova que você sente assim que foi difícil, que ficou marcada, aquela lembrança não muito boa? Bom, acho que foi muito bom o meu wildcard no Mundial, mas ficou um gostinho de quero mais porque eu fiquei a 0,069 do pódio. Então larguei de 19º, acho que na primeira volta eu passei 11 pilotos. Então estava muito rápido, demorei um pouco para chegar no grupo no final, mas aquela corrida foi um gostinho de putz, faltou muito pouco para conseguir minha primeira corrida no Mundial e conseguir meu primeiro pódio. Então acho que ia ser um feito histórico, tanto na minha carreira, quanto para o Brasil, quanto para a Yamaha. Mas esse teve um gosto bom, e acho que um gosto que teve um mais amargo foi quando eu corri em Curitiba. Estava muito rápido também, mas quebrei o dedo. Caí, voltei, corri o resto da corrida inteira com o dedo quebrado. Ali foi um gosto amargo, porque sabia que eu estava muito rápido, podia ganhar a corrida, mas foi um gosto de sabedoria e de poder estar ali. Eu me senti muito mais forte. Lógico, depois chorei horrores, porque eu estava com o dedo quebrado, então... Mas foi um gostinho de dureza ali, viu? E justamente dessa questão de recuperação, como foi a sua recuperação? Porque terminar uma corrida com o dedo quebrado realmente não é fácil. Então, o pós foi fácil ou foi mais complicado voltar? Bom, eu sabia que estava quebrado o meu dedo, mas obviamente eu neguei até o último, porque eu tinha corrida 3 semanas depois, então eu queria estar correndo, mas foi difícil porque eu voltei de carro de Curitiba, eu moro em São Paulo, então foram uns 400 quilômetros mais doloridos da minha vida, e tive que fazer uma cirurgia, perdi a outra corrida, a final, e isso foi o pior. Eu acho que briguei com meu pai, com a minha mãe, com o médico. Quando a médica falou que ia ser caso cirúrgico, eu lembro que eu desabei em cima da mesa dela, mas foi uma recuperação, querendo ou não, rápida. Lógico, queria ter corrido, não consegui. E tentei arrancar o gesso também, não consegui. Mas acho que foi uma recuperação boa e serviu como aprendizado para hoje. Eu acho que se eu quisesse ter forçado, talvez, de ter tirado o gesso e corrido com os pinos, eu não poderia nem estar correndo mais. Mas fiquei bem feliz de recuperar rápido e que ajudou bastante nessa mentalidade que eu tenho hoje. Então foi correr na força do ódio mesmo, da vontade. E para essa temporada, você tem planos aqui pelo Brasil? Vai ficar só na Europa? Como vai ser tudo isso? Não temos nada certo ainda. Talvez a gente correr de 600 aqui. Vai ser um passo muito importante na minha carreira se eu correr aqui de 600. Tenho vários patrocinadores aqui do Brasil. Então, para as marcas, é muito bom eu estar correndo aqui no Brasil. Interlagos, principalmente, que é a casa de todos os meus patrocinadores. Minha casa também. Então, acho que esse é os planos. Espero que dê tudo certo aí para essa temporada aqui no Brasil. E espero que dê muito mais certo lá no Mundial também. E ainda nas 600, na última etapa da Moto 1000, você fez a etapa. Como foi? Ficou aquele gostinho, quero mais, quero voltar aqui. Como foi? Sim, foi duro esse final de semana também, porque eu entrei, peguei uma moto que estava 1 ano parada e fiz o melhor tempo já de cara, ia largar da pole, mas a moto quebrou e eu não consegui terminar o final de semana, então ficou aquele gosto de raiva, porque estava em casa, minha mãe estava lá vários anos sem ver uma corrida minha, meu pai estava comigo e os patrocinadores também. Então foi difícil porque eu queria correr e sabia que tinha muita chance de ganhar aquela corrida, mas, se quebrou a moto era para acontecer alguma coisa não pior, então ficou esse gostinho de quero mais, de andar de 600 e espero que esse ano eu realize as últimas etapas do campeonato Moto 1000 GP com as 600.
Então vamos para a plateia para mais uma pergunta para o Kevin. Isso mesmo, Ana. Quem pergunta agora é a Eduarda. Teve algum país que você sentiu que o público foi mais receptivo com você? Bom, teve um sim, acho que foi a Itália. Eu gosto bastante da parte gastronômica da Itália, não vou mentir. Um bom gelato e uma boa pasta, a melhor coisa que tem. E recebi muito bem lá, fui muito bem recebido por conta que tinham vários brasileiros pro lugar que eu fui, então acho que foi bem legal. E Portugal também. Portugal a gente fala a nossa língua praticamente, tem comidas muito mais próximas do que aqui no Brasil, então acho que foi esses dois lugares, a Itália e Portugal, com certeza. Portugal tá quase em casa, então. E tem alguma pista, algum lugar que você tá mais ansioso justamente para correr nessa temporada, agora em 2025? Eu acho que Misano é uma boa pista, Itália também, mas uma pista que eu queria voltar e minha categoria não corre é Donington, que é na Inglaterra. Gostaria muito de correr lá de novo, não só porque meu resultado foi bom, mas porque gostei muito da pista. Mas estou bem ansioso para Misano. Misano é uma pista que eu gosto bastante, já tive muitos bons resultados lá. Então é uma pista que eu quero muito chegar lá e conseguir mais outros bons resultados. E você tem uma parceria muito forte com a Yamaha, não só você, mas diversos pilotos na R3 Talent, Cup e R15. Como é essa construção também durante o fim de semana? Porque vocês estão sempre muito unidos, muito juntos. Como é isso de saber que tem gente ali te apoiando e sabendo que vai ter alguém sempre ali com vocês? Como é essa? Bom, o nosso desenvolvimento com a Yamaha foi muito bom desde o começo e agora aqui no Brasil eu sinto muito mais isso, que tem vários pilotos, tem os pilotos da R15, da R3 Talent, da R3 Cup. Lá no Mundial tem poucos brasileiros, tem eu e mais 3, mas ainda assim a gente conversa bastante, tem o Alan, tem a Rebeca, tem o Marco Bonesso, que é o mecânico dos pilotos da R3, e o Luiz Moreira também, o pai do Diogo. Então a gente conversa bastante, acho que somos os grupos ali de brasileiros que tem. Às vezes a gente encontra torcedores do Brasil, então é muito bom ter esse convívio, tanto com o pessoal que sempre está trabalhando com a gente, quanto o pessoal da Yamaha, que tem algumas etapas que eles vão. Então, para mim é muito bom ter esse contato com eles, que mostra que a marca tá junto com a gente e que não tá lá só para cobrar ou só para ele é meu piloto. Eles estão lá participando mesmo, realmente. Eles não só jogam a gente dentro do avião e falam, vamos lá correr, fazem o que vocês gostam, se divirtam. Eles participam, então muitas das vezes eu converso muito com o pessoal da Yamaha do motocross por causa dos treinos físicos. O Lucas, que é o personal nosso, mata a gente, então a gente sempre está reclamando para ele dos treinos. Então eu me sinto muito como uma família. A Yamaha Racing Brasil, para mim, além de ser um grande time e um dos times mais vencedores do Brasil, é uma grande família também. E justamente essa questão de treinos físicos, a rotina, como é tudo isso? Porque querendo não é só as pistas, né? Tem a sua vida pessoal, sua vida social. Como é equilibrar tudo isso, encontrar um balanço? É bem difícil, não vou negar. Praticamente meus amigos são os que correm, não tenho tempo para sair, não faço muita coisa. Saio de vez em quando com a minha mãe, que eu vejo ela 2 vezes no mês e olho lá. Então é muito difícil isso, mas eu acho que me faz crescer tanto como um ser humano quanto uma pessoa no esporte. Então isso é bom, lógico, não é bom ficar longe da mãe, mas ela já entendeu isso, tem um bom tempo. Mas isso pra mim me fez crescer bastante, ficar 20 dias na Europa, só eu e o Turquinho, que é meu companheiro de equipe. A gente aprende um com o outro como é a convivência e é bem legal. Não é a melhor coisa do mundo, mas a gente curte bastante junto, a gente brinca, treina junto e, lógico, dá uma saudadezinha também dos meus pais, do povo brasileiro que tem aquele calor. No europeu é muito frio, então às vezes você dá bom dia, ninguém nem responde, mas acontece. E é sempre muito bom realmente ter alguém mesmo quando são só vocês dois por ali, então tem que estar se apoiando sempre. E justamente
a motovelocidade no Brasil está crescendo muito, cada vez mais pilotos, ainda mais pilotos super pequenos, que você vê correndo motos maiores do que eles às vezes. Você tem alguma dica, algum conselho que você gostaria de compartilhar para essas pessoas que estão querendo seguir esse caminho? Eu acho que é nunca desistir. É bem a real, pode ser até clichê, mas é nunca desistir. Na motovelocidade vão ter dias mais difíceis do que dias vitoriosos. Então são esses dias difíceis que você vai aprender. Onde eu mais aprendi foi quando eu não peguei um pódio ou quando eu caí na primeira volta, quando eu quebrei um dedo, meu motor estourou. Eu aprendi nesses dias, eu aprendi que nunca vai ser fácil. Às vezes pode ser o final de semana perfeito. Você fez pole, fez tudo, ganhou corrida 1, chega na corrida 2, sei lá, você cai ou dá tudo errado. Mas são nesses dias que você vai ter aquele crescimento. Eu acho que, principalmente para os pilotos mais jovens, vejo muito... Não foi tão bem numa classificação, tipo, chegar muito bravo ou chorando, falar, não quero mais isso. Eu acho que não é assim. Se fosse para eu ter feito isso, eu acho que eu nem estaria aqui. Teve muitos dias que você pensa, será que é isso que eu quero? Mas eu acho que a partir do momento que eu dormi pensando no título mundial, eu dormi pensando no pódio que eu quero pegar e acordei pensando nisso, eu acho que foi quando mudou, assim. Foi quando é muito difícil levantar da cama para ir treinar. Então, acho que quando eu peguei esse time de eu preciso disso, eu preciso treinar, eu preciso comer direito para estar onde eu quero estar, eu preciso ir treinar de moto 2 vezes na semana, enquanto uns estão dormindo eu posso estar acordando e indo treinar. Eu acho que é isso, não desistir, ser muito persistente, se caso der errado uma vez, tenta. Você tem que sempre estar tentando para chegar no seu objetivo. Então, eu acho que foi isso que fez eu sair de onde eu saí e estar aqui hoje. E espero enfrentar todos os desafios com essa mentalidade. E espero que todos os outros jovens que estão começando pensem desse tipo. Não é porque deu errado hoje que amanhã vai dar errado também. Você consegue mudar as coisas que pode acontecer amanhã. Então, só depende de você. É exatamente isso. Querendo ou não, o esporte ele é assim. São mais dias difíceis do que mais fáceis, igual você falou. E nos dias mais fáceis, vem a vitória, vem o fim de semana perfeito. Tem algum fim de semana, alguma corrida em específica que você gosta de guardar na memória, que foi a sua favorita? Bom, acho que minha primeira vitória foi na categoria da R3, foi em 2021, em Goiânia. Então foi algo que mexeu muito comigo, porque Goiânia foi onde eu comecei minha carreira e foi onde eu ganhei minha primeira corrida na R3. Então me marcou bastante, eu lembro que, até hoje eu lembro disso, que eu vim chorando a volta inteira até entrar nos boxes. Entrei nos boxes, meus pais chorando, os patrocinadores inteiros chorando, eu tenho foto até hoje. E guardo muito aquele dia, escrevi nas notas tudo que eu senti naquele dia para quando eu tiver um dia ruim ler. Lembro que eu parecia uma criança, eu lembro que eu entrei no carro, coloquei o forró mais alto que tinha e saí escutando lá por Goiânia, mas foi um dia que marcou muito minha vida e o dia também que eu peguei o primeiro pódio no Campeonato Europeu, chorei igual uma criança também, meu pai, o Alan, e são esses dois momentos que tenho marcado como lembrança, foram os dias mais felizes da minha vida, eu acredito eu. E são esses momentos que faz ter força para continuar e tudo mais. Kevin, o bate-papo foi muito bom. Quero agradecer novamente sua presença e por ter aceitado o nosso convite aqui do Multiverso. Então, é isso. Obrigado novamente por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço e muito obrigado vocês também por estar fazendo esse trabalho incrível, não só comigo, mas com a motovelocidade no Brasil. Acho que nosso esporte não é reconhecido como deve ser aqui no Brasil e graças a vocês, graças a muitas empresas estão fazendo esse trabalho junto, coletivamente, junto com as marcas, estão fazendo a motovelocidade crescer aqui no Brasil e a gente ser reconhecido no mundo. Então, muito obrigado e foi um prazer estar aqui. Muito sucesso na temporada, Kevin. Estamos na torcida. Isso mesmo, Ana. Boa sorte no campeonato. Infelizmente, o Multiverso de hoje está chegando ao fim.
Continue sempre nos acompanhando por aqui, na TV FAG, canal 20.2, no Instagram pelo @multiverso_FAG e ainda pelo YouTube, canal FAG. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Até mais, galera! Tchau!